Imagine uma mansão onde o dinheiro compra tudo, menos o respeito verdadeiro. Uma noite que começou como um simples jogo entre milionários se transformou na lição mais cara que eles já receberam. Uma menina de apenas 10 anos estava prestes a provar que a inteligência não tem cor, idade ou classe social. O que aconteceu naquela mesa de pôquer mudou para sempre a vida de todos os presentes. Esta é a história de Isabelle, a menina que ousou desafiar o impossível e venceu com uma jogada que ninguém viu chegando. A mansão de Octavio Belmont se erguia como um monumento ao excesso em Beverly Hills. Suas colunas de mármore italiano e jardins perfeitamente manicurados gritavam uma única mensagem: aqui mora alguém que possui mais dinheiro do que a maioria das pessoas pode sonhar. E Octavio fazia questão de que todos soubessem disso. Naquela sexta-feira à noite, 5 dos homens mais ricos da Califórnia se reuniam no escritório privado de Octavio para sua competição anual de pôquer. O ambiente exalava luxo. Tapetes persas autênticos cobriam o piso de mogno, quadros de mestres famosos decoravam as paredes e uma mesa de pôquer customizada ocupava o centro da sala, iluminada por um lustre de cristal que custava mais que uma casa comum. Octavio Belmont, aos 58 anos, era o anfitrião perfeito do orgulho e da arrogância. Herdeiro de uma fortuna construída sobre petróleo e especulação imobiliária, ele colecionava vitórias no pôquer como troféus. Suas prateleiras exibiam placas douradas de torneios em Las Vegas, Monte Carlo e Macau. Para ele, o pôquer não era apenas um jogo, era uma extensão de sua superioridade natural sobre os outros. Cavalheiros, disse Octavio, ajustando os punhos, de ouro de sua camisa, espero que tragam suas carteiras cheias esta noite. Não aceito desculpas para quem perder tudo para mim novamente. Richard Hamilton, magnata da tecnologia, riu enquanto acendia um charuto cubano. Sua confiança é admirável, Octavio, mas este ano trouxe minha sorte comigo. Ele bateu no bolso do paletó, onde guardava um amuleto de diamante que custara mais que o salário anual de 10 pessoas. Marcus Thompson, dono de uma cadeia de hotéis de luxo, espalhou fichas na mesa com um sorriso presunçoso. Sorte é para amadores. Eu tenho estratégia. Seus anéis de ouro reluziam sob a luz, enquanto organizava meticulosamente suas fichas por cor e valor. Jonathan Pierce, herdeiro de uma dinastia bancária, nem ergueu os olhos de seu smartphone dourado. Enquanto vocês conversam, eu acabei de ganhar mais em ações do que vocês apostarão esta noite toda. E Alexander White, proprietário de uma rede de restaurantes exclusivos, serviu-se de um uísque de 50 anos que custava mais que um carro de luxo. O importante não é o dinheiro que ganhamos, mas como lembramos aos outros de seu devido lugar. Todos riram, uma sinfonia de arrogância ecoando pelas paredes forradas de madeira nobre. Para eles, o mundo se dividia em 2 categorias: os que tinham poder e os que existiam apenas para servi-los. Durante toda essa exibição de soberba, uma figura se movia silenciosamente pela sala. Robert era o mordomo de Octavio há 15 anos, um homem negro de 45 anos, cuja presença era tão discreta que os milionários frequentemente esqueciam que ele estava ali. Ele servia os drinks, organizava as fichas e limpava as migalhas dos aperitivos importados, sempre com a dignidade silenciosa de quem aprendeu a ser invisível para sobreviver. Robert tinha chegado aos Estados Unidos do Haiti quando era jovem, carregando apenas sonhos e determinação. Trabalhou incansavelmente, primeiro em restaurantes, depois em casas de família, até conseguir a posição na mansão Belmont. Cada dia era uma batalha silenciosa entre manter sua dignidade e sustentar sua filha. Os milionários tratavam Robert como parte da mobília, útil, necessária, mas jamais digna de consideração real. Eles discutiam negócios milionários na frente dele como se fosse
Surdo, faziam comentários sobre pessoas como ele, como se fosse invisível, e jamais imaginaram que por trás daqueles olhos cansados existia uma inteligência aguçada que absorvia cada palavra, cada movimento, cada estratégia. "Robert!" gritou Octávio, batendo o punho na mesa. "Onde está meu uísque especial? Não o barato que você serve normalmente." "Imediatamente, senhor", respondeu Robert, sua voz baixa e controlada. Ele havia aprendido há muito tempo que reagir à humilhação só trazia mais problemas. Enquanto servia a bebida, Robert sentiu o peso familiar da injustiça. Esses homens nunca precisaram lutar por nada, nunca conheceram a dor de trabalhar 16 horas por dia apenas para pagar o aluguel de um apartamento pequeno. Mas ele engoliu a amargura, como sempre fazia, pensando na filha que o esperava em casa. O que nenhum deles sabia era que naquela noite a invisibilidade de Robert seria quebrada da forma mais inesperada possível. No andar de cima da mansão, em um pequeno quarto de empregada, que Octávio havia generosamente cedido para emergências, Isabelle terminava seus deveres de casa à luz de uma pequena luminária. Aos 10 anos, ela possuía uma mente que funcionava como um computador avançado, processando informações e padrões com uma velocidade que assustaria matemáticos profissionais. Isabelle não era como outras crianças de sua idade. Enquanto seus colegas de escola se divertiam com desenhos animados, ela resolvia problemas de cálculo que desafiavam estudantes do ensino médio. Sua professora já havia sugerido que ela pulasse várias séries. Mas Robert preferiu mantê-la com crianças de sua idade, temendo que mais atenção trouxesse problemas. A menina havia aprendido a esconder sua inteligência excepcional do mundo. Na escola pública que frequentava, ela fingia dificuldades para não se destacar demais. Em casa, ajudava o pai com contas complicadas e orçamentos familiares, transformando números em histórias que faziam sentido perfeito em sua mente brilhante. Naquela noite, Robert precisou trazê-la para a mansão porque a vizinha que costumava cuidar dela estava doente. "Fique no quarto, não faça barulho e não desça por nada", havia instruído com carinho, mas firmeza. "O patrão está recebendo visitas importantes." Mas Isabelle era uma criança, e a curiosidade pulsava em suas veias junto com sua inteligência aguçada. Ela podia ouvir vozes vindas do andar de baixo, risadas altas e o som inconfundível de fichas sendo manipuladas. Sua mente matemática imediatamente reconheceu os padrões. Era um jogo de probabilidades acontecendo. Descalça e silenciosa como um gato, Isabelle desceu as escadas de serviço e se posicionou atrás de uma coluna de mármore que oferecia visão perfeita da mesa de póquer. O que ela viu a fascinou mais que qualquer problema matemático. 5 homens em ternos caros gesticulavam dramaticamente, empurrando fichas, coloridas para frente e para trás. Mas para Isabelle, aquilo não era apenas um jogo, era um sistema complexo de probabilidades, psicologia e lógica matemática pura. Sua mente começou automaticamente a calcular odds, observar padrões de apostas e identificar tells, os pequenos gestos inconscientes que revelavam quando alguém estava blefando. Durante 40 minutos, ela observou em silêncio absoluto. Viu Richard arranhar o nariz sempre que tinha uma mão ruim. Notou que Marcos organizava as fichas de forma diferente quando estava confiante. Percebeu que Jonathan olhava para o celular quando estava nervoso. Observou Alexander beber mais uísque quando estava prestes a blefar. Mas o mais fascinante era seu próprio pai, Robert, que servia drinks e organizava a mesa. Isabelle percebeu que ele também observava, que seus olhos captavam cada movimento, cada carta descartada, cada padrão de aposta. Robert conhecia aqueles homens há anos e, sem perceber, havia se tornado um especialista em seus comportamentos. A mente de Isabelle trabalhou como nunca antes. Ela memorizou cada carta jogada, calculou probabilidades de mãos futuras
e mapeou os estilos de jogo de cada participante. Para ela, que havia aprendido matemática avançada de forma autodidata através de livros da biblioteca, aquilo era um exercício delicioso de lógica aplicada. Quando Octávio ganhou uma mão particularmente grande com um blefe magistral, ele se levantou e proclamou: "Cavalheiros, vocês estão na presença de um mestre. 15 anos jogando pôquer profissionalmente não se aprende em um dia. Ninguém aqui chega nem perto." "Do seu nível", concordou Marcos, enquanto reorganizava suas fichas diminuídas. Foi então que a curiosidade superou a cautela de Isabelle. Ela deu um passo à frente, saindo de trás da coluna, e sua voz clara cortou o ar da sala. "Na verdade, pôquer é só matemática e observação. Qualquer pessoa pode aprender." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o tic-tac do relógio de pêndulo no corredor. 5 pares de olhos se voltaram para a menina negra de 10 anos que havia aparecido do nada, vestindo um pijama simples e chinelos cor-de-rosa. Robert sentiu o sangue gelar em suas veias. Em 15 anos de trabalho, Isabelle nunca havia desobedecido uma ordem direta. E agora ela estava parada na sala mais privada da mansão, na frente dos homens mais poderosos que ele conhecia, fazendo comentários sobre pôquer como se fosse uma especialista. O que viria a seguir mudaria suas vidas para sempre. O que diabos? Octávio. Belmont se levantou lentamente de sua cadeira, sua face enrubescendo de indignação. Seus olhos se fixaram em Isabelle como se ela fosse uma aparição indesejada que havia materializado em seu santuário sagrado. Robert imediatamente largou a bandeja que carregava. O som do cristal tilintando ecoando pela sala como um sinal de alarme. "Senhor Belmont, Ela deveria estar dormindo. Eu vou levá-la imediatamente." Sua voz tremia, sabendo que aquele momento poderia custar-lhe 15 anos de emprego estável. "Espere", disse Octávio, levantando a mão. Seus olhos estudavam Isabelle com a curiosidade cruel de um predador examinando uma presa inusitada. "Deixe-a falar. Quero ouvir o que esta criança tem a dizer sobre pôquer." A tensão na sala era palpável. Richard Hamilton se recostou em sua cadeira, um sorriso zombeteiro brincando em seus lábios. "Isso vai ser interessante", murmurou, acendendo outro charuto. Marcus Thompson riu abertamente. "Uma criança que mal sabe amarrar os próprios sapatos quer nos ensinar sobre pôquer? Isso é melhor que comédia." Jonathan Pierce nem ergueu os olhos de seu telefone. "Robert, você realmente precisa ensinar disciplina à sua filha. Crianças devem ficar em seus lugares." Alexander White serviu-se de mais uísque. "Talvez devêssemos ouvir. Pode ser que ela tenha assistido alguns filmes sobre jogos na televisão." Isabelle permaneceu parada, sua pequena figura contrastando dramaticamente com o luxo opulento ao seu redor. Mas seus olhos, escuros, inteligentes e completamente destemidos, não demonstraram nenhum pingo de intimidação. Em sua mente, ela não via 5 homens poderosos, via 5 padrões comportamentais, 5 conjuntos de dados estatísticos, 5 jogadores com fraquezas óbvias que ela havia observado por quase 1 hora. "Senhor Belmont", disse Isabelle, sua voz clara e educada, "eu observei vocês jogando por um tempo. O pôquer realmente é sobre matemática. Cada carta tem uma probabilidade específica de aparecer. Cada aposta revela informações sobre a força da mão do oponente, e cada pessoa tem padrões que se repetem." Octávio sentou-se novamente, fascinado apesar de si mesmo. 30 anos de superioridade nunca haviam sido questionados por uma criança de 10 anos. "Padrões? Que padrões?" Isabelle apontou discretamente para Richard. "Aquele senhor arranha o nariz quando tem cartas ruins. Já fez isso 8 vezes nas últimas 5 mãos. Fracas." Richard parou com o charuto no meio do caminho para a boca, sua expressão mudando de diversão para surpresa. "E aquele outro senhor?"
Ela continuou, indicando Marcus. Organiza as fichas em pilhas perfeitamente alinhadas quando está confiante, mas as deixa bagunçadas quando está nervoso. Marcus olhou para suas fichas, percebendo pela primeira vez que realmente havia um padrão em como as organizava. O senhor do telefone dourado olha para a tela quando está preocupado com sua mão. Ela prosseguiu, fazendo Jonathan finalmente erguer os olhos do aparelho. E o senhor que bebe uísque, ela finalizou, olhando para Alexander. Sempre toma 2 goles rápidos antes de blefar. Alexander quase engasgou com a bebida que estava tomando. O silêncio na sala era ensurdecedor. Pela primeira vez em suas vidas privilegiadas, 5 dos homens mais poderosos da Califórnia haviam sido completamente desarmados por uma criança que pesava menos que seus relógios custavam. Octávio, porém, não era homem de aceitar qualquer desafio à sua supremacia, especialmente vindo de uma menina negra de 10 anos, filha de seu mordomo. Sua face se contraiu em um sorriso cruel que não chegava aos olhos. Muito impressionante, pequena, disse ele, sua voz gotejando com descendência. Observar é uma coisa, jogar é completamente diferente. Qualquer um pode imitar o que vê, mas poucos têm verdadeira inteligência para jogar pôquer de verdade. Robert deu um passo à frente, o rosto tenso. Senhor, por favor, ela é apenas uma criança. Não, Robert, interrompeu Octávio, seus olhos brilhando com malícia. Acho que sua filhinha precisa aprender uma lição sobre conhecer seu lugar. Que tal isso, garotinha? Quer jogar uma mão conosco? Só para mostrar o quão esperta você realmente é? O desafio pairou no ar como fumaça tóxica. Robert sentiu seu coração disparar, sabendo que qualquer coisa que dissesse agora só pioraria a situação. Isabelle olhou para o pai, vendo a preocupação em seus olhos. Depois olhou de volta para Octávio, sua mente processando não apenas as probabilidades matemáticas, mas também as implicações emocionais do momento. Ela entendeu, com uma clareza que surpreendia para sua idade, que aquilo não era realmente sobre pôquer. Era sobre poder, respeito e a oportunidade de provar que valor humano não tinha cor ou classe social. Eu aceito, disse ela simplesmente, e com essas 2 palavras, uma menina de 10 anos havia acabado de mudar o curso de uma noite que ninguém jamais esqueceria. A risada que explodiu na sala foi ensurdecedora. Richard Hamilton bateu a si Dossatum, mão na mesa com tanta força que suas fichas saltaram. Isso é a coisa mais ridícula que já ouvi em minha vida, exclamou entre gargalhadas. Marcus Thompson se dobrou de tanto rir, lágrimas escorrendo por seu rosto. Uma criança de 10 anos, quer jogar pôquer conosco. Oh, meu Deus, isto é ouro puro. Jonathan Pierce finalmente largou o telefone, sua atenção completamente capturada pela absurdidade da situação. Octávio, você não pode estar falando sério. Isso é cruel demais, mesmo para você. Alexander White balançou a cabeça, ainda sorrindo. A garota nem consegue alcançar a mesa direito. Como ela vai segurar as cartas? Mas foi Octávio quem pronunciou as palavras mais cortantes. Bem, cavalheiros, parece que ela herdou a ambição do pai. Sempre souberam qual era o lugar deles na hierarquia. E agora a filhinha dele quer brincar de ser nossa igual. Que adorável! Robert fechou os punhos, sentindo uma raiva que não experimentava há anos. Cada fibra de seu ser queria confrontar aqueles homens, defender sua filha, mostrar-lhes que seus comentários racistas e cruéis eram inaceitáveis. Mas 15 anos de humilhações silenciosas haviam ensinado-lhe que reagir só trazia consequências piores. Isabelle, disse ele suavemente, vamos subir. Você não precisa... Não, papai, interrompeu Isabelle, sua voz surpreendentemente firme. Eu quero jogar. Octávio se levantou e caminhou até onde ela estava, sua altura imponente criando uma sombra sobre a menina. Você entende, pequena, que isso não é um jogo de criança?
Estamos falando de dinheiro real. Muito dinheiro. Quanto? Perguntou Isabelle, olhando diretamente nos olhos dele sem demonstrar medo. Oh, ela quer saber quanto? Richard explodiu em outra gargalhada. Como se ela tivesse algum dinheiro para apostar. Octávio sorriu cruelmente. Que tal $100.000 para começar? Só para tornar interessante. O número atingiu Robert como um soco no estômago. $100.000 era mais do que ele ganhava em 3 anos. Era mais dinheiro do que ele havia visto junto em toda a sua vida. Ela, obviamente, não tem esse dinheiro, disse Marcos, ainda secando lágrimas de tanto rir. A não ser que Robert tenha estado desviando alguma coisa, Octávio. Claro que não tem, concordou Octávio. Mas que tal isso, se ela ganhar? E quando digo se, quero dizer quando algo impossível acontecer. Eu dou a ela $100.000. Mas quando ela perder, e ela vai perder porque é apenas uma criança inexperiente tentando competir com adultos, seu emprego, Robert, estará em jogo. Você perde a posição e nunca mais conseguirá trabalhar em uma casa respeitável. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Este era carregado de uma crueldade tão pura que até mesmo alguns dos milionários pareceram desconfortáveis. Octávio, disse Jonathan lentamente, Isso vai além da diversão. É exatamente o que penso, respondeu Octávio. Estas pessoas precisam aprender a não ultrapassar seus limites. A garota quer jogar com os grandes? Então que aprenda as consequências. Robert sentiu o mundo girar ao seu redor. Perder o emprego significaria não apenas ficar sem renda, mas ser marcado na comunidade de empregados domésticos de Beverly Hills. Nenhuma família respeitável o contrataria depois de uma demissão vinda de Octávio Belmont. Eles perderiam o apartamento. Isabelle teria que mudar de escola e ele teria que começar do zero aos 45 anos. Senhor Belmont, disse Robert, sua voz embargada. Por favor, ela é apenas uma criança. Ela não entende as consequências. Eu entendo perfeitamente, papai, disse Isabelle, surpreendendo a todos. Sua voz tinha uma qualidade diferente agora, mais madura, mais determinada. E eu aceito a aposta. Robert olhou para sua filha como se ela fosse uma estranha. Em 10 anos, Isabelle nunca havia demonstrado qualquer tipo de imprudência ou falta de julgamento. Ela era a criança mais responsável que ele conhecia. Por que ela faria algo tão perigoso? Mas o que Robert não sabia era que a mente de Isabelle havia passado a última hora fazendo cálculos complexos. Ela havia memorizado cada carta jogada, mapeado os padrões de todos os jogadores e calculado probabilidades com uma precisão que faria matemáticos profissionais ficarem impressionados. Em sua mente brilhante, aquilo não era uma aposta. Era uma certeza matemática. Excelente! Exclamou Octávio, batendo palmas. Robert, traga uma cadeira alta para sua filhinha. Vamos dar a ela a lição de humildade que ela obviamente precisa. Enquanto Robert relutantemente buscava uma cadeira, os 5 milionários continuaram fazendo comentários cruéis. Isto vai ser mais fácil que ganhar de uma criança, riu Marcos. Literalmente, concordou Richard. O emprego do pai em risco, murmurou Alexander. Octávio, você é mais implacável do que eu imaginava. E mais esperto, acrescentou Jonathan. Uma forma eficiente de resolver questões de disciplina. Quando Robert retornou com a cadeira, suas mãos tremiam ligeiramente. Ele ajudou Isabelle a se sentar, sussurrando em seu ouvido. Querida, você não precisa fazer isso. Podemos ir embora agora. Isabelle pegou a mão do pai e a apertou suavemente. Confie em mim, papai, sussurrou de volta. Eu sei o que estou fazendo. Octávio distribuiu as cartas com um floreio teatral. Bem, pequena gênia, vamos ver se sua matemática funciona contra jogadores de verdade. O que nenhum deles percebeu foi que Isabelle não estava nervosa ou assustada. Seus olhos brilhavam não com medo, mas com a confiança silenciosa de alguém que havia resolvido um problema complexo e sabia exatamente qual era a solução.
A verdadeira lição da noite estava prestes a começar. As primeiras 3 mãos correram exatamente como os milionários esperavam. Isabelle jogou cautelosamente, perdendo pequenas quantias, enquanto os homens faziam comentários condescendentes sobre sua estratégia infantil e sua falta de experiência. Viu só? Riu Richard, organizando suas fichas. Ela não faz ideia do que está fazendo. Coitadinha, disse Marcos com falsa piedade. Deve estar começando a perceber que assistir não é a mesma coisa que jogar. Octávio estava especialmente animado, vendo sua vitória cruel se aproximar. Robert, está vendo isso? Sua filhinha está aprendendo uma lição valiosa sobre saber seu lugar no mundo. Mas Robert, que conhecia sua filha melhor que qualquer pessoa, começou a notar algo estranho. Isabelle não parecia frustrada ou assustada com as perdas iniciais. Na verdade, ela observava cada movimento dos outros jogadores com uma intensidade quase científica, como se estivesse conduzindo um experimento. Na 4ª mão, algo mudou. Isabelle recebeu um par de nines, uma mão decente, mas não excepcional. Marcos fez uma aposta agressiva, tentando intimidá-la. Todos esperavam que ela desistisse, como havia feito nas mãos anteriores. Em vez disso, ela empurrou todas as suas fichas restantes para o centro da mesa. All in, disse simplesmente. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais de diversão ou zombaria, mas de surpresa genuína. Ela está apostando tudo? Perguntou Jonathan incrédulo. Marcos olhou para suas cartas. Ele tinha um par de jacks, uma mão forte. Bem, disse lentamente, parece que a garotinha finalmente decidiu ser corajosa. Eu pago. Quando as cartas foram reveladas, Marcos sorriu confiante. Par de jacks, querida. Você tem algo melhor que isso? Isabelle virou suas cartas. Par de nines. As gargalhadas explodiram novamente, mas mais fracas desta vez. Havia algo na expressão de Isabelle, que não combinava com alguém que acabara de perder. Ah, que pena, disse Marcos, alcançando as fichas. Melhor sorte na prós... Espere, disse Isabelle calmamente. Você não viu o flop? Marcos parou, confuso. As 3 cartas comunitárias mostravam 9K9. Um silêncio absoluto desceu sobre a mesa. Isabelle não tinha um par de nines. Ela tinha quadra, 4 nines, uma das mãos mais fortes possíveis no pôquer. Isso é impossível, gaguejou Marcos. Ela não podia saber. Claro que podia, disse Isabelle, sua voz ainda calma. 17 cartas já haviam sido jogadas. A probabilidade de sair outro nine no flop era de aproximadamente 6,5%. São odds ruins, mas o senhor aposta muito forte quando tem um par alto. Sua linguagem corporal disse que o senhor não podia desistir, então a matemática favorecia minha jogada. Richard largou seu charuto. Ela calculou as probabilidades? Em tempo real, respondeu Isabelle. Não é tão difícil quando você memoriza as cartas que já saíram. Octávio sentiu uma pontada de preocupação pela primeira vez na noite. Sorte de principiante, murmurou. Não vai acontecer de novo. Mas aconteceu. Na mão seguinte, Isabelle leu um blefe de Alexander com tanta precisão que parecia telepatia. Na seguinte, ela fez Jonathan desistir de uma mão forte com uma aposta perfeitamente calculada. A dinâmica da mesa estava mudando. Os comentários cruéis diminuíram, substituídos por um silêncio tenso. Os milionários que minutos antes riam da criança ignorante, agora estudavam cada movimento dela com crescente inquietação. Ela está contando cartas, sussurrou Jonathan. Impossível, respondeu Richard. Ela tem 10 anos. A idade não importa para a matemática, disse Isabelle, sem olhar para cima de suas cartas. 2 mais 2 sempre será 4. Não importa quem faça a conta. Robert observava tudo em silêncio, sentindo uma mistura de orgulho e terror. Orgulho, porque estava vendo sua filha demonstrar uma inteligência que ele sempre soube que ela possuía. Terror, porque sabia que homens como
Octávio Belmont não aceitavam ser humilhados, especialmente por uma criança negra de uma família pobre. Na 12ª mão, Isabelle havia recuperado todas as suas fichas perdidas, e mais algumas. Sua pilha agora era maior que a de Marcus e Alexander combinadas. Isso é ridículo, explodiu Richard. Ela não pode continuar tendo sorte para sempre. Não é sorte, disse Isabelle pacientemente. É probabilidade aplicada. Vocês todos têm padrões previsíveis. Uma vez que você mapeia os padrões, o jogo se torna muito mais simples. Octávio, que havia permanecido relativamente silencioso durante as últimas mãos, finalmente falou. Sua voz era baixa, perigosa. Você está trapaceando. Como? Perguntou Isabelle, olhando diretamente para ele. O senhor distribuiu as cartas. O senhor observou cada movimento meu. Como eu poderia trapacear? Ninguém ganha assim contra jogadores experientes sem trapacear, insistiu Octávio. Talvez, disse Isabelle calmamente, vocês não sejam tão experientes quanto pensam. Foi a primeira vez na vida que alguém havia questionado diretamente a habilidade de Octávio Belmont no pôquer. A ofensa foi como um tapa na cara. Muito bem, garotinha, disse ele, sua voz tremendo de raiva contida. Vamos ver como você se sai em uma mão onde as consequências reais importam. Robert sentiu o perigo no ar como um animal farejando uma tempestade. Sua filha havia ido longe demais, ferido o orgulho de homens poderosos demais. E agora ela estava prestes a descobrir o que acontecia quando se brincava com fogo. A mão final estava prestes a começar. Octávio Belmont se levantou da mesa, seus olhos fixos em Isabelle com uma intensidade que faria adultos experientes recuarem. Mas a menina de 10 anos manteve contato visual, sua expressão serena contrastando dramaticamente com a tempestade de raiva que se agitava no rosto do bilionário. Última mão, declarou Octávio, sua voz cortante como aço. Toda a aposta original. Se você ganhar, leva os $100.000 e pode sair daqui com sua dignidade intacta. Se perder, ele fez uma pausa dramática. Seu pai perde o emprego imediatamente e nunca mais conseguirá uma posição respeitável em Beverly Hills. Robert deu um passo à frente, o desespero evidente em sua voz. Senhor Belmont, por favor, isso já foi longe demais. Ela é apenas uma criança que escolheu sentar-se à mesa dos adultos, cortou Octávio friamente. Agora ela precisa aceitar as consequências adultas. Os outros milionários observavam em silêncio tenso. Mesmo eles, acostumados com a crueldade casual de Octávio, pareciam desconfortáveis com a escalada da situação. Uma coisa era humilhar um mordomo. Outra, completamente diferente, era destruir a vida de uma família inteira por causa do orgulho ferido. Octávio, disse Jonathan hesitantemente. Talvez devêssemos calar a boca, interrompeu Octávio sem tirar os olhos de Isabelle. A garota fez sua escolha. Agora vamos ver se toda essa inteligência que ela alega ter é real ou apenas sorte de principiante. Isabelle permaneceu imóvel em sua cadeira, mas sua mente trabalhava em velocidade máxima. Ela havia observado Octávio durante toda a noite, mapeado seus padrões, identificado seus tells. Mas esta última mão seria diferente. O orgulho dele estava em jogo agora, e homens desesperados faziam coisas imprevisíveis. Eu aceito, disse ela finalmente, sua voz clara cortando a tensão como uma lâmina. Octávio distribuiu as cartas com movimentos precisos, seus anos de experiência evidentes na fluidez de seus gestos. Mas pela primeira vez na noite, Isabelle notou algo diferente. Suas mãos tremiam quase imperceptivelmente. Não de medo, mas de raiva mal contida. As cartas Hall chegaram. Isabelle olhou discretamente para as suas. As de espadas e rei de espadas. Uma mão premium, mas não invencível. Octávio verificou suas cartas com a mesma expressão impassível que
Mantinha-a toda a noite. Aposta inicial, anunciou ele, empurrando uma quantidade considerável de fichas para o centro. 50.000. A quantia era astronômica para uma aposta inicial. Claramente, Octávio queria terminar o jogo rapidamente, forçar Isabelle a uma decisão. Difícil antes que ela pudesse usar sua capacidade de leitura para ganhar vantagem. Isabelle estudou o rosto dele, procurando os sinais que havia identificado durante a noite. Sua respiração estava ligeiramente acelerada. Um sinal que ela havia aprendido indicava confiança genuína, não blefe. Suas mãos estavam posicionadas de forma protetora sobre suas cartas. Outro indicador de uma mão forte. Mas havia algo mais. Um pequeno músculo em sua mandíbula se contraía ritmicamente. Um tell que Isabelle havia notado apenas uma vez antes na noite, quando ele havia blefado com uma mão medíocre. A análise tomou apenas 3 segundos. Pago, disse ela, empurrando suas fichas para o centro. O flop veio. As de copas, 10 de espadas, valete de espadas. E Isabelle sentiu seu coração acelerar. Ela tinha um par de ases com rei como kicker, uma mão muito forte. Mas mais importante, ela tinha um draw para straight flush. Se viesse um 9 ou uma dama de espadas, ela teria uma das mãos mais fortes possíveis no pôquer. Octávio estudou o flop por um longo momento. Então empurrou mais fichas para frente. All-in. O silêncio que desceu sobre a sala foi absoluto. Nem mesmo o tic-tac do relógio do corredor era audível. Robert sentiu como se seu coração tivesse parado de bater completamente. Ele está apostando tudo, sussurrou Marcos para ninguém em particular. A garota tem que desistir, murmurou Alexander. Ninguém aposta contra Octávio quando ele vai all-in. Mas Isabelle não parecia intimidada. Sua mente processava informações em velocidade supersônica. Octávio tinha ido all-in muito rapidamente após o flop. Isso geralmente indicava ou uma mão monstruosa ou um blefe desesperado. Dado o tell da mandíbula que ela havia observado e considerando que ele precisava de uma vitória devastadora para restaurar seu orgulho ferido, ela calculou que havia 73% de chance de ser um blefe. Além disso, mesmo se ele tivesse uma mão forte, ela ainda tinha outs. Qualquer 9 ou dama de espadas lhe daria straight flush. Qualquer as ou rei melhoraria seu par. Matematicamente, ela tinha equity suficiente para justificar a call. Mas havia algo mais em jogo que matemática pura. Isabelle olhou para seu pai, viu a preocupação e o amor em seus olhos e entendeu que aquele momento definiria não apenas o futuro financeiro deles, mas também sua dignidade como seres humanos. Pago, disse ela, empurrando todas as suas fichas para o centro. O turn veio. Dama de espadas. Isabelle teve que controlar cada músculo de seu rosto para não demonstrar emoção. Ela havia acabado de fazer straight flush. 10, valete, dama, rei, as, todos de espadas. Era matematicamente impossível que Octávio tivesse algo melhor. Octávio olhou para a carta comunitária e pela primeira vez na noite, Isabelle viu algo que nunca pensou que veria. Medo genuíno em seus olhos. River, ele anunciou, sua voz ligeiramente rouca. A última carta foi distribuída. 7 de copas. Irrelevante para ambos. Bem, pequena gênia, disse Octávio, tentando recuperar sua compostura. Hora de mostrar se toda essa matemática valeu de alguma coisa. Ele virou suas cartas. Par de ases com dama como kicker. Era uma mão forte, muito forte. Em circunstâncias normais, seria o suficiente para ganhar a maioria das mãos. Mas não desta vez. Isabelle olhou para as cartas dele, depois para as suas próprias, e finalmente para o rosto de seu pai. Robert estava pálido, claramente pensando que elas haviam perdido tudo. Então, com a calma de alguém resolvendo um problema matemático simples, Isabelle virou suas cartas. Straight flush, disse ela simplesmente. O silêncio que se seguiu
Não foi apenas a ausência de som, foi a ausência completa de movimento, respiração, vida. Era como se o próprio tempo tivesse parado para processar o impossível. Uma menina negra de 10 anos havia acabado de derrotar o jogador de pôquer mais arrogante da Califórnia com a segunda melhor mão possível no jogo. Richard deixou o charuto cair de sua boca aberta. Marcus se levantou tão abruptamente que derrubou sua cadeira. Jonathan largou o telefone, que caiu no chão com um ruído alto que ecoou pela sala silenciosa. Alexander simplesmente olhava fixamente para as cartas, como se elas fossem hieróglifos indecifráveis. Mas foi a reação de Octávio que foi mais reveladora. O homem que havia passado a vida inteira acreditando em sua superioridade natural, que havia construído sua identidade em torno de ser melhor que todos os outros, simplesmente congelou. Seu rosto passou por uma série de expressões: descrença, raiva, humilhação e, finalmente, uma espécie de colapso interno. Robert, ainda processando o que havia acontecido, deu um passo cambaleante na direção da mesa. Ela ganhou? Ela não apenas ganhou, disse Jonathan, sua voz embargada pela incredulidade. Ela destruiu todos nós. E naquele momento, uma menina de 10 anos havia feito mais do que ganhar um jogo de cartas. Ela havia quebrado um sistema inteiro de crenças sobre valor humano, inteligência e onde o verdadeiro poder realmente residia. O silêncio se estendeu por longos minutos, como se a realidade precisasse de tempo para se reorganizar ao redor do impossível que havia acabado de acontecer. Isabelle permaneceu sentada calmamente em sua cadeira alta, suas pequenas mãos descansando sobre a mesa, observando os 5 homens mais poderosos que conhecia tentarem processar sua derrota completa. O primeiro a se mover foi Richard Hamilton, que se inclinou para a frente, lentamente, como se estivesse vendo as cartas pela primeira vez. Straight flush, murmurou, sua voz quase inaudível. Ela fez straight flush contra o par de ases do Octávio. Ele balançou a cabeça repetidamente, como se tentasse acordar de um sonho impossível. Em 30 anos jogando pôquer, eu nunca vi nada assim. Marcus Thompson estava parado ao lado de sua cadeira derrubada, suas mãos tremendo visivelmente enquanto tentava processar o que havia presenciado. Ela não apenas ganhou, disse ele, sua voz embargada. Ela leu todos nós como livros abertos. Cada tell, cada padrão, cada fraqueza. Uma criança de 10 anos nos dissecou como espécimes de laboratório. Alexander White serviu-se de uísque com mãos instáveis, derramando algumas gotas na mesa de ébano. Meu Deus, sussurrou, nós fomos derrotados por uma genialidade que nem sabíamos que existia. Quantas vezes nós a ignoramos quando ela estava aqui? Quantas vezes tratamos ela e Robert como se fossem invisíveis? Jonathan Pierce havia finalmente largado completamente seu telefone dourado, algo que não acontecia há anos. Seus olhos estavam fixos em Isabelle com uma mistura de respeito, vergonha e admiração genuína. Ela calculou as probabilidades em tempo real, disse lentamente, como se ainda não conseguisse acreditar. Leu nossos comportamentos, memorizou cada carta jogada. Isso não é apenas inteligência, isso é genialidade pura. Octávio Belmont permanecia imóvel, seu rosto um mapa de emoções conflitantes. O homem que havia construído sua identidade inteira em torno de ser superior a todos os outros havia sido não apenas derrotado, mas humilhado por uma criança que ele havia tentado destruir. Suas mãos, que sempre haviam sido firmes e controladas, tremiam ligeiramente enquanto ele olhava para as cartas que haviam selado seu destino. Os $100.000, disse ele finalmente, sua voz rouca e quebrada. Eu vou honrar a aposta. É o mínimo que posso fazer após tudo o que aconteceu aqui. Não, disse Isabelle, surpreendendo a todos na sala. Eu não quero seu dinheiro. O silêncio retornou, mas desta vez carregado de confusão total em vez de choque.
Os 5 milionários olharam para ela como se ela tivesse falado em uma língua estrangeira. Como assim? Perguntou Marcos, sua voz ainda trêmula. Você ganhou. Você ganhou honestamente, com uma habilidade que nenhum de nós imaginava que existia. O dinheiro é seu por direito. Isabelle se levantou lentamente em sua cadeira e, de alguma forma, sua pequena estatura de repente pareceu imponente na sala cheia de gigantes financeiros. Quando ela falou, sua voz carregava uma maturidade e sabedoria que ia muito além de seus 10 anos. Quero algo infinitamente mais valioso que dinheiro, disse ela, olhando cada um deles nos olhos. Quero que vocês se lembrem desta noite, pelo resto de suas vidas. Quero que se lembrem de que inteligência, dignidade e valor humano não têm cor, idade, gênero ou conta bancária. Quero que vocês nunca mais olhem para uma pessoa e a julguem pelas aparências ou circunstâncias. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas antes de continuar. Durante anos, vocês trataram meu pai como se ele fosse mobília. Ele serviu suas bebidas, limpou suas bagunças, organizou suas vidas, e vocês nem sequer sabiam seu nome completo. Ele tem uma mente brilhante, um coração generoso e uma dignidade que nenhum de vocês jamais reconheceu. Ele trabalhou 16 horas por dia para me dar uma vida melhor, e vocês o trataram como se ele fosse nada. Robert sentiu lágrimas formarem em seus olhos. Em 15 anos, ninguém jamais havia defendido sua dignidade com tanta eloquência e paixão. Isabelle olhou diretamente para Octávio, seus olhos pequenos, mas poderosos, encontrando os dele sem hesitação. E quero que o senhor trate meu pai com o respeito que ele sempre mereceu. Ele não é invisível. Ele não é menos importante porque serve em vez de ser servido. Ele é um homem bom, trabalhador, inteligente e honrado, que merece dignidade básica como ser humano. As palavras atingiram os 5 homens como uma avalanche emocional. Pela primeira vez em suas vidas privilegiadas, eles foram forçados a confrontar não apenas as consequências de seus preconceitos, mas a realidade de como haviam tratado pessoas que dedicaram suas vidas a servi-los. Você tem razão, disse Jonathan suavemente, sua própria voz quebrada. Temos sido cegos, temos sido arrogantes e desumanos. Não cegos por natureza, corrigiu Isabelle com uma sabedoria surpreendente. Cegos por privilégio. Há uma diferença importante. Pessoas verdadeiramente cruéis escolhem conscientemente machucar outras por prazer. Vocês simplesmente viveram tanto tempo em uma bolha de privilégio que esqueceram de ver a humanidade nas pessoas ao seu redor. Ela olhou para cada um deles, um por um. Pessoas cegas podem aprender a ver. Pessoas cegas podem mudar. É isso que eu espero que aconteça aqui esta noite. Richard se aproximou lentamente de Robert e, pela primeira vez em 15 anos, realmente olhou para o homem que havia servido sua mesa centenas de vezes. Senhor, ele começou, então parou, percebendo com horror que nunca havia se importado o suficiente para perguntar o nome completo do homem que conhecia há mais de uma década. Qual é seu nome completo? Perguntou sua voz carregada de vergonha genuína. Robert Jean-Baptiste, respondeu Robert, surpreso não apenas com a pergunta, mas com o tom respeitoso com que foi feita. Senhor Jean-Baptiste, disse Richard, estendendo a mão com reverência, eu gostaria de me desculpar profundamente por 15 anos de tratá-lo como se fosse invisível, por não reconhecer sua dignidade fundamental como ser humano, por não ver e valorizar a criança extraordinária que você criou com tanto amor e dedicação. Um por um, os outros homens se aproximaram, cada um carregando o peso de anos de cegueira social e arrogância inconsciente. Marcos se aproximou com lágrimas nos olhos. Senhor Jean-Baptiste, eu me desculpo por todos os comentários preconceituosos, por todas as vezes que falei sobre você como se você não estivesse presente, por todos os momentos em que tratei você como menos que humano.
Sua filha me mostrou esta noite que caráter e inteligência não têm cor e que eu tenho sido um ignorante por toda a minha vida. Alexander ainda segurando seu copo de uísque, mas agora com mãos firmes e expressão solene, se juntou ao grupo. Eu confundi riqueza material com valor humano por tanto tempo que esqueci que as pessoas mais importantes em nossas vidas frequentemente são aquelas que servem com dignidade silenciosa. Perdoe-me por minha cegueira e arrogância. Jonathan, que havia passado a vida inteira olhando para telas em vez de pessoas, guardou seu telefone completamente e falou com uma sinceridade que surpreendeu até ele mesmo. Eu vivi em uma bolha de privilégio que me cegou para as qualidades reais das pessoas reais ao meu redor. Sua filha tem mais sabedoria aos 10 anos do que eu acumulei em 45 anos de vida privilegiada. Mas foi Octávio quem ofereceu a transformação mais profunda e inesperada. O homem que havia passado a noite inteira tentando humilhar e destruir uma criança se aproximou de Isabelle lentamente, como um penitente se aproximando de um altar. Seus olhos, que haviam brilhado com crueldade apenas 1 hora antes, agora estavam úmidos com lágrimas genuínas de arrependimento. Senhorita Jean-Baptiste, disse ele, sua voz formal tremendo com emoção, você me ensinou a lição mais valiosa e necessária de minha vida inteira. Em uma única noite, você destruiu décadas de arrogância, preconceito e cegueira espiritual que eu nem sabia que possuía. Ele se ajoelhou lentamente, colocando-se ao nível dos olhos dela, um gesto que chocou todos na sala. Octávio Belmont, o homem, mais orgulhoso que qualquer um deles conhecia, estava se ajoelhando diante de uma criança de 10 anos. Posso perguntar o que você quer ser quando crescer? Perguntou ele, sua voz carregada de respeito genuíno. Isabelle sorriu pela primeira vez em toda a noite, um sorriso que iluminou seu rosto e transformou toda a atmosfera da sala. Quero ser matemática e professora, disse ela com alegria genuína. Quero resolver problemas que parecem impossíveis e ensinar crianças que a lógica, o conhecimento e a bondade podem vencer qualquer preconceito ou obstáculo. Com sua permissão e a de seu pai, disse Octávio, olhando entre Isabelle e Robert, gostaria de estabelecer um fundo educacional completo para seus estudos. Escola particular da mais alta qualidade, universidade, pós-graduação, doutorado, qualquer coisa que você precise para alcançar seus sonhos. É literalmente o mínimo que posso fazer para tentar compensar a cegueira e crueldade que demonstrei aqui esta noite. Robert começou a protestar, sua humildade natural o fazendo hesitar em aceitar ajuda, mas Isabelle pegou suavemente a mão do pai e a apertou com carinho. Papai, disse ela com a sabedoria de alguém muito mais velha, às vezes aceitar ajuda não é fraqueza, é permitir que outras pessoas cresçam, se redimam e se tornem versões melhores de si mesmas. Às vezes, deixar outras pessoas nos ajudarem é um presente que damos a elas. Robert olhou para sua filha extraordinária, depois para os 5 homens que havia servido por tantos anos, agora todos olhando para ele com respeito genuíno pela primeira vez. Lentamente, ele assentiu. Muito obrigado, disse ele, sua voz embargada. Não pelas oportunidades financeiras, mas por finalmente verem nossa humanidade. 6 meses depois, a história daquela noite extraordinária havia se espalhado muito além dos círculos sociais fechados de Beverly Hills. Não como uma anedota sobre uma criança sortuda, mas como uma lenda inspiradora sobre como uma menina de 10 anos havia mudado fundamentalmente a perspectiva de alguns dos homens mais poderosos da Califórnia, através da pura força de sua inteligência, coragem e sabedoria moral. Robert recebeu não apenas um aumento salarial significativo, mas foi promovido a gerente da propriedade, uma posição que reconhecia sua inteligência e competência.
Mais importante, ele começou a ser tratado como um membro respeitado e valorizado da equipe, não apenas um empregado invisível. Isabelle foi aceita em uma escola particular de elite para crianças superdotadas, onde sua genialidade matemática pôde finalmente florescer sem restrições. Todos os custos foram cobertos por um fundo educacional estabelecido conjuntamente pelos 5 ex-adversários, que se tornaram mentores improváveis e defensores apaixonados de sua educação. A transformação dos 5 homens foi notável e permanente. Richard Hamilton estabeleceu um programa de bolsas de estudo para crianças superdotadas de famílias de baixa renda. Marcus Thompson reformulou completamente as políticas de tratamento de funcionários em sua cadeia de hotéis, implementando salários justos e programas de respeito à dignidade. Jonathan Pierce saiu de sua bolha digital e começou a trabalhar em programas de inclusão social. Alexander White transformou vários de seus restaurantes em centros de treinamento profissional para jovens de comunidades carentes. E Octavio Belmont tornou-se o defensor mais apaixonado da educação de Isabelle e de programas de igualdade social. Ele estabeleceu uma fundação dedicada a identificar e apoiar crianças superdotadas de todas as origens, independentemente de raça, classe social ou circunstâncias familiares. A mesa de pôquer ainda está na mansão de Octavio Belmont, mas agora ela serve a um propósito completamente diferente. Uma vez por mês, ele a usa para ensinar matemática, lógica e estratégia para crianças de escolas públicas locais, sempre começando cada sessão com a mesma frase: "Deixem-me contar a vocês sobre a noite mais importante da minha vida, quando uma menina extraordinária me ensinou que a verdadeira inteligência e valor humano não tem nada a ver com o tamanho da sua conta bancária." E sempre que alguém perguntava a Isabelle sobre aquela noite mágica, ela simplesmente sorria e dizia: "Pôquer é sobre probabilidades, mas a vida é sobre possibilidades. E quando você para de subestimar as pessoas, descobre que as possibilidades são infinitas." Assim, uma partida de pôquer que começou com risos cruéis terminou se tornando uma lição eterna sobre respeito, dignidade e o poder transformador de ver além das aparências para enxergar o verdadeiro potencial humano que existe em cada pessoa. Às vezes, as lições mais profundas vêm das pessoas que o mundo insiste em ignorar. Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários. Respeito não se compra, se conquista. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias que provam que dignidade, coragem e inteligência não têm idade, nem cor, nem classe social.